Neste vídeo, eu vou te mostrar o quanto a história de Jesus está profundamente enraizada no Antigo Testamento. Desde os primeiros escritos, Deus revelou planos incríveis através de profecias que apontavam diretamente para a vinda do Messias. Esses versos não só confirmam a soberania de Deus, mas também nos mostram que Jesus foi o cumprimento perfeito das promessas divinas. Hoje vamos explorar 10 versos poderosos do Antigo Testamento que profetizaram sobre Jesus, trazendo verdades impressionantes que vão fortalecer a sua fé e mostrar como toda a Escritura aponta para o Salvador. Fique comigo até o final, porque o último verso vai surpreender você. Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é considerada a primeira profecia messiânica da Bíblia, conhecida como o proto-evangelho. Após a queda do homem, Deus anuncia que a semente da mulher vencerá a serpente. Jesus é essa semente que derrotou Satanás na cruz, cumprindo essa promessa desde o início da história humana. O Gênesis, escrito por Moisés, é o livro que inicia a narrativa bíblica, apresentando a criação, a queda e os primórdios da redenção. Moisés, como o autor inspirado por Deus, teve a missão de registrar os começos do plano divino para salvar a humanidade. O livro de Gênesis é fundamental porque estabelece o pano de fundo da história redentora. Moisés, considerado o grande legislador e líder de Israel, escreveu o Pentateuco, que inclui os primeiros 5 livros da Bíblia. Sua função era transmitir as bases da fé em Deus e preparar o povo para entender o plano divino ao longo da história. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui Jacó profetiza que o Messias virá da tribo de Judá. O termo Siló é entendido como um título para o Messias, indicando aquele que trará paz e união entre os povos. Jesus, como descendente de Judá, é o cumprimento dessa promessa, trazendo a salvação para toda a humanidade. Esta passagem faz parte das bênçãos de Jacó a seus filhos, que na verdade eram mais do que bênçãos, eram declarações proféticas. Gênesis é um livro que conecta diretamente os começos da história humana ao plano eterno de redenção. A importância de Jacó no contexto bíblico é profunda. Ele não apenas desempenhou o papel de patriarca, mas também serviu como canal das promessas divinas que moldariam o destino de Israel e a chegada do Messias. Suas palavras refletem a confiança em um futuro liderado por Deus. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Moisés aponta para um futuro profeta semelhante a ele, que será levantado por Deus. Jesus é esse profeta, pois assim como Moisés, ele intercede pelo povo, é mediador de uma nova aliança e traz as palavras diretamente de Deus ao homem. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco e também foi escrito por Moisés. Ele apresenta os discursos finais de Moisés ao povo de Israel, reafirmando a importância da obediência a Deus. Este verso reflete a esperança messiânica que guiava o povo de Israel. O livro de Deuteronômio serve como uma reafirmação da aliança de Deus com seu povo. Moisés, ao proferir essas palavras, estava preparando Israel para a transição para a terra prometida, destacando a centralidade de um futuro profeta que os guiaria com perfeição. Salmos 22. Pois cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Furaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles olham e estão atentos para mim. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Este salmo, escrito por Davi, descreve em detalhes impressionantes o sofrimento de Jesus na cruz. Muito antes da crucificação ser uma forma de execução, o Salmo 22 já previa os acontecimentos exatos, como as feridas nas mãos e nos pés e o sorteio de suas vestes. O livro dos Salmos é uma coleção de hinos, poemas e orações que refletem a experiência humana diante de Deus. Davi, autor de grande parte dos Salmos,
era inspirado pelo Espírito Santo, e suas palavras apontavam para um futuro cumprimento messiânico. Davi, como rei e poeta, possuía um papel central na história de Israel. Ele não apenas liderou o povo, mas também transmitiu verdades espirituais profundas que ecoam nas Escrituras e nos corações dos fiéis até hoje. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías profetiza o nascimento milagroso de Jesus, destacando sua natureza divina. O termo Emanuel significa Deus conosco. E isso foi cumprido perfeitamente em Mateus 1,23, mostrando que Jesus é a encarnação de Deus entre os homens. O livro de Isaías é um dos mais profundos do Antigo Testamento, contendo profecias que abrangem desde a redenção de Israel até a esperança futura para todas as nações. Isaías, considerado um dos maiores profetas, viveu em um período de grande turbulência em Israel, mas suas mensagens eram carregadas de esperança no Messias vindouro. Isaías escreveu durante o século 8 a.C., enfrentando desafios como a idolatria e a ameaça de invasões estrangeiras. Apesar disso, suas mensagens apontavam para um futuro glorioso sob a liderança do Messias. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este verso é uma das mais belas descrições do Messias. Cada título atribui a Jesus um aspecto de sua missão e natureza divina. Ele é o Príncipe da paz que veio trazer reconciliação entre Deus e o homem. Isaías frequentemente abordava o papel de Jesus como Rei e Salvador, trazendo uma visão clara da obra redentora que ele realizaria. Os títulos mencionados refletem a complexidade e a completude de Jesus como Salvador e Senhor, tornando este verso uma das passagens mais queridas do Antigo Testamento. Isaías 53:3-5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 é um dos capítulos mais poderosos sobre a missão redentora de Jesus. Ele descreve o sofrimento, a rejeição e a morte do Messias em favor da humanidade. Cada palavra aponta para o sacrifício vicário de Cristo. Este capítulo apresenta uma visão clara do propósito de Jesus e como seu sofrimento trouxe a redenção para toda a humanidade. Isaías, conhecido como o profeta evangélico, escreveu esta seção do livro durante um período de crise nacional, mas suas palavras apontam para a glória futura em Cristo. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os dias da eternidade. Miqueias profetiza o local exato do nascimento de Jesus, Belém. Esta profecia é extraordinária, pois aponta para a humildade do nascimento do Messias e, ao mesmo tempo, declara sua natureza eterna. Miqueias, contemporâneo de Isaías, era um profeta que denunciava a injustiça, mas também oferecia esperança na vinda do Salvador. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Esta profecia de Zacarias descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como relatado em Mateus 21:5. Ele entra como um rei humilde, montado em um jumento, demonstrando que seu reinado não seria marcado pela força militar,
mas pela paz e redenção. Zacarias, um profeta pós-exílio, trouxe mensagens de esperança ao povo de Israel, apontando para o futuro glorioso sob o Messias. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões, da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. A visão de Daniel oferece esperança e segurança aos crentes, apontando para o triunfo final de Cristo sobre todo o mal e a permanência de seu reino eterno. Também serve como um lembrete da soberania de Deus, que controla a história e cumpre suas promessas no tempo certo. Essa passagem é fundamental para a teologia messiânica e reforça a fé na vitória e no retorno glorioso de Jesus Cristo. Esses 10 versos do Antigo Testamento não são apenas histórias antigas. Eles são a evidência de um plano eterno de salvação que foi perfeitamente cumprido em Jesus Cristo. Desde a promessa de um Redentor que viria da semente da mulher em Gênesis, até a gloriosa ressurreição anunciada em Salmos, cada palavra foi cumprida na vida e obra de Jesus. Essas profecias nos lembram que a Bíblia não é apenas um livro de relatos, mas a palavra viva de Deus, que aponta para a salvação de todos os povos por meio de seu Filho. Jesus não foi apenas um homem histórico. Ele é a promessa cumprida, o Salvador que veio para resgatar a humanidade. Ao refletir sobre essas passagens, somos desafiados a compreender a profundidade e a abrangência do plano divino. Como cristãos, podemos ter confiança plena de que a história de Jesus não é um acaso, mas a realização de algo que Deus planejou desde o princípio. Agora que você conhece essas 10 profecias poderosas, compartilhe com outros essa verdade que fortalece nossa fé. E lembre-se, a Bíblia, do início ao fim, aponta para Jesus, nosso Salvador e Rei. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Bíblia Falada para mais estudos como este. Até a próxima!